Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com precatórios. O que são precatórios? Certo? Os precatórios são débitos contra a fazenda pública. São débitos contra a fazenda pública. E aí tem um detalhe. Esses débitos já têm que ter tido a sentença transitada em julgado. Ou seja, sentença judicial transitado em julgado. Outro ponto importante que tem a ver com a aplicação. Os precatórios recebidos até 2 de abril desse ano têm que ser inclusos e pagos na LOA do ano seguinte. Esse é outro ponto importante. Então, os precatórios recebidos até 2 de abril, eu vou colocar aqui X0, devem ser inclusos na LOA de X1 e pagos até 31/12 de X1. Essa é a regra atual, com base nas emendas 103, especialmente, de 2021. Só que aí existe um negócio chamado obrigação de pequeno valor. Por quê? Se você for enquadrado como obrigação de pequeno valor, também conhecido como requisição de pequeno valor, então às vezes na literatura você vai encontrar RPV, requisição de pequeno valor, ou obrigações de pequeno valor. Se você for enquadrado como uma obrigação de pequeno valor, você não vai se submeter a todo o rito do precatório, você apenas vai ser pago. Chegou a sua vez, pago. Porque aí você está na prioridade também. Prioridade que eu digo, você vai seguir o fluxo das obrigações de pequeno valor. E aí, a gente precisa definir o que é uma obrigação de pequeno valor, que é um valor quantitativo. Na União, a gente tem uma lei, que é uma lei 10.259 de 2001, que já definiu. A obrigação de pequeno valor, ela não pode ultrapassar 60 salários mínimos, ou seja, até 60 salários mínimos. Perfeito? Até 60 salários mínimos é considerado uma obrigação de pequeno valor. Aí você tem aqui os estados, Distrito Federal e municípios. Lei. Lei vai definir o que é uma obrigação de pequeno valor para cada ente, ou seja, cada ente tem autonomia para dizer para ele o que é uma obrigação de pequeno valor. Eu vou fazer um asterisco aqui, depois eu vou explicar isso. Só que se os estados e o Distrito Federal forem omissos e não estabelecerem isso em lei, eles vão ter que seguir a seguinte regra. Até 40 salários mínimos. Nos municípios, lei vai definir o que é o teto, o teto de uma obrigação de pequeno valor, ou seja, o máximo vai ser aquele valor. Caso o município seja omisso, vai ser até 30 salários mínimos. E você viu que eu fiz um asterisco, porque você tem aqui o teto, até 60, até 40 e até 30. Mas também não pode o município dizer assim, não, a obrigação de pequeno valor para mim é R$1.000. Todo o restante entra no trâmite do precatório. Também não dá para ser assim. Por quê? Porque aí a obrigação de pequeno valor, em lei, ela tem que ser maior ou igual ao maior benefício do regime geral
Regime Geral de Previdência Social. Que em 2022 era aproximadamente R$ 7.010. Ou seja, não pode um município estabelecer em lei que uma obrigação de pequeno valor, o valor dela vai ser R$ 2.000, mesmo R$ 2.000 sendo superior ao salário mínimo. Por quê? Porque o menor valor é 7.000. Também o teto, né, será até, nesse caso aqui, quando é omisso, até 30 salários mínimos. No caso dos municípios, no caso dos estados, até 40 salários mínimos e na União até 60 salários mínimos. Com isso, a gente mata aqui a nossa primeira chamada envolvendo precatórios. Até daqui a pouco.